Paz, queridos, tudo na bênção? Vamos uma breve reflexão de um texto bem conhecido, de Isaías do capítulo 6, que traz algumas verdades importantes, não somente no contexto em que o profeta vivia, pois nós percebemos ali o seu chamado dramático, mas percebemos também que é algo que a igreja do tempo presente talvez precisa ter essa definição acerca de Deus. Pois nós temos o hábito de querer definir Deus com a nossa mente pequena, quando na verdade Deus não pode ser definido por ninguém. Aliás, nós temos a tendência de imaginar Deus de acordo com a nossa perspectiva, e quando nós não o conhecemos em essência, nós vamos alimentando uma ideia abstrata de Deus. Então o profeta, diante dessa visão que foi sim dramática, ele percebeu a grandeza de Deus, a transcendência de Deus, e ao mesmo tempo ele viu o quanto ele era pequeno. Diferente do que percebemos hoje, onde até mesmo a mensagem pregada por parte da igreja faz com que o homem seja divinizado e ao ponto que Deus seja humanizado. Então nós percebemos no texto que a realidade de Deus primeiramente mostrou a realidade do profeta. Pois o texto vai dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Ele contemplou algo que os olhos naturais não têm condições de contemplar. Ele percebeu o ambiente da glória de Deus, a soberania de Deus. Ele percebeu que a criação mais perfeita de Deus, aqueles que assistem diante do trono, eles reconheciam somente um como um santo, o próprio Deus. Então, diante dessa questão de contemplar a realidade de Deus, primeiramente o profeta ele não viu a debilidade, o defeito das pessoas à sua volta, mas primeiramente ele viu a sua deficiência, a sua debilidade, pois ele disse: ai de mim, em um julgamento quase que condenativo, porque os seus olhos viram o Senhor e ele percebeu que os seus lábios eram impuros. E somente depois ele fez a observação de que habitava no meio de um povo de impuros lábios. O que nós aprendemos com isso é, diante dessa realidade de que na presença do Senhor eu não consigo contemplar o defeito de ninguém a não ser primeiramente os meus. E aí nós percebemos também que quanto mais próximos de Deus eu vejo esses meus defeitos, e quanto mais distante deles eu passo a ver os defeitos de meus irmãos. Por que isso é importante, queridos? Porque quando eu percebo o meu defeito, diante do Senhor, eu percebo que eu preciso também ser tratado por Ele. Foi o que aconteceu com o profeta Isaías. Quando ele afirma que ele tinha lábios impuros, nós podemos ver no decorrer do texto, é que houve uma restauração. O texto vai dizer que um dos serafins então pegou uma tenaz, e com essa tenaz pegou brasas vivas do altar e tocou a boca do profeta. Houve ali uma purificação. Não é bem o que ocorreria talvez conosco, literalmente uma brasa viva em nossos lábios, mas talvez no nosso coração, em nossas intenções, serem tocadas com as brasas vivas do altar de Deus, transformando-nos. E isso vai resultar num propósito de Deus em relação à sua igreja que não se limita apenas a fazer pelo homem, a fazer pela igreja. Isso todos nós já fomos beneficiados. Mas diz respeito na decorrência desse propósito, em Deus se manifestar através da igreja, fazer através da igreja. Então nós percebemos que a restauração do profeta condicionou ele agora a ser usado por Deus, pois diante dessa indagação, a quem enviaremos ou quem há de ir por nós, o profeta se posiciona dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós percebemos que o propósito do homem, ou o fim de todas as coisas, é a glória de Deus, mas que também aquilo que o Senhor determinou fazer através de nós devemos assumir como uma responsabilidade. Cristo Jesus vai nos dizer que nós somos a luz do mundo, e isso tem que ser significativo para nós, a sua igreja, pois a luz ela tem um propósito, que é resplandecer onde há trevas. Então Jesus, em Mateus 5, 14 ao 16, ao afirmar que nós somos a luz do mundo, antes mesmo ele também diz que nós somos o sal da terra, mas quando ele se refere à luz, ele mostra o propósito, enfim, do que é o objetivo da luz. Ele diz: ninguém tendo acendido uma candeia, põe debaixo da mesa, mas põe no velador, para que alumie a todos que estão na casa.
Quando ele diz isso, ele está dizendo que uma luz, ela tem um propósito, ela precisa estar no seu devido lugar. E o princípio de alumiar os que estão na casa dá a conotação de esclarecimento, esclarece. Então, a igreja transformada, ela se transforma em um agente de transformação. Isso é fruto de nossa ideia? É claro que não. A Bíblia vai dizer que nós somos embaixadores do Senhor. E aquele que é embaixador, ele é representante de uma autoridade dominante. Então, quando nós resplandecemos neste mundo, nós estamos evidenciando a natureza de Deus dentro de nós. Diante da mentira e do engano, o Senhor nos deu um instrumento que é a sua palavra, que é o Evangelho de Cristo, para trazer esclarecimento para essas pessoas que estão no engano. E a partir do momento que a igreja transformada, né, a igreja na presença do Senhor, a igreja que reconhece que ela é imperfeita, mas que precisa ser aperfeiçoada pelo Senhor, então, à medida que esse processo ocorre, Deus vai se revelando através de nós. Ele vai resplandecendo através de nós. Nós estamos no lugar que Deus determinou, nos definiu como igreja. E a partir dessa realidade, né, por mais que hajam trevas, existe a igreja que proclama essa verdade e à medida que isso ocorre, as trevas vão sendo dissipadas. Eu espero que essa palavra breve tenha abençoado você de alguma forma, em o nome de Jesus.